Olá, chegou a hora de nós falarmos agora sobre a questão da produção textual. Capítulo 4, aula 1. Estamos no término do módulo e eu espero que você consiga escrever de uma forma adequada para que os seus argumentos sejam concisos, sejam objetivos e para que haja bastante defesa dos seus argumentos e pessoas que acreditam no seu trabalho aí. Então vamos lá. O objetivo desta aula é apresentar algumas metodologias para que a gente consiga estabelecer algumas práticas mais sólidas na questão do registro. Produzir texto não é tão fácil, como eu já falei em outros momentos, né? O que acontece? Existe toda uma diferenciação na absorção, porque como eu falei, o texto ele pode ter sim a característica de subjetividade de acordo com os registros. E aí nós temos o quê? Uma mudança de comportamento muito forte hoje na pessoa que produz o texto e na pessoa que efetivamente lê o texto, até porque a gente tem muitos acessos à tecnologia, então pode acontecer muitas divergências de texto, muitas divergências de produção e muitas ideias diversificadas na qual o estilo de leitor, ele se torna mais exigente. Então, ele tem mais acesso à informação e ele é capaz de julgar se a tua produção ela é efetiva ou não, porque ele tem a que se basear. Tá? Então, é isso que a gente vai trazer um pouquinho. Entendendo os nossos aspectos de mudança de cenário, nós tivemos aí, né, uma mudança de comportamento muito grande na história, com o conceito de urbanização. Como eu já coloquei em outros momentos, a gente tem o que? A vinda das empresas dentro de uma sociedade que era extremamente agrícola, né? E aí as mudanças de comportamento, as exigências, elas começam a surgir. Isso também no trâmite da escrita. A descentralização dos poderes, a globalização, as alterações de modelos, né, nas histórias, nas escolas, a questão da tecnologia. Então, só para que você compreenda que quando você produz um texto, todas essas diversidades elas precisam ser consideradas. O leitor hoje, ele assume uma característica e uma postura de analista. Então, ele analisa a tua escrita, ele compara a tua escrita, então é bem difícil produzir. Por isso a importância da gente tentar entender quais são os modelos adequados dentro da nossa norma, dentro da gramática normativa, entender também a questão dos gêneros textuais, entender as funções de linguagem para que consiga estabelecer um texto efetivo. E aí, o que é importante nós levarmos em consideração? A questão dos gêneros textuais, basicamente, elas estão divididas em dois estilos. Eu tenho aqui os gêneros primários, que na verdade ele está associado às informalidades dos registros. Então aquele estilo de comunicação e estilo de escrita que nós utilizamos na nossa casa, na nossa família, com os amigos. E nós também temos os gêneros secundários que exigem maior formalização, tá? Aqui nesse exemplo nós temos um estilo, né, pela figura aqui de um juiz, nós temos o quê? Um estilo de linguagem cuidada e de uma linguagem oratória, diferentemente numa linguagem familiar comum, tá? Então, olha só, na escrita nós temos que entender também a questão dessa diversidade de comunicação em registro. Eu não posso, por exemplo, fazer um texto para o meu filho de 7 ou 8 anos com um estilo de escrita mais particularizado. Do contrário, eu também não posso fazer. Quando eu faço um relatório para uma empresa, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado com o estilo de escrita que eu adoto, porque eu posso perder a credibilidade aí. Levando em consideração que o leitor é um leitor exigente e ele tem como pesquisar fontes para poder avaliar, analisar o teu registro. Tá? Os gêneros textuais, então, eles se organizam de forma que você consiga estabelecer uma utilização para que a pessoa receba da melhor forma. Por ora, eu posso, por exemplo, relatar os fatos, né? Então, os meus registros, ele pode seguir em formato de relato. E aqui
eu tenho o quê? As crônicas, as notícias, por exemplo. Eu posso narrar os fatos, né? Vocês verão isso muito bem explicado aí na disciplina de literatura infantil, quando a professora traz as questões de narrativa, as questões de conto, né? Muito presente aí para tentar compreender os objetivos do autor quando ele investe nesse tipo de registro. A questão de argumento, eu posso seguir uma linha de argumentação, e é importante aí que a gente selecione artigos importantes para que a minha defesa fique uma defesa sustentável. Eu posso trabalhar, né, seguindo a linha da exposição dos fatos, e aqui eu tenho os seminários, as palestras e os registros disso tudo, e aí eu tenho muito bem empregado nas empresas, o modelo de instrução, que são os modelos de instrução de trabalho, na qual o trabalhador, por exemplo, ele olha o manual e ele sabe de fato o que ele precisa fazer. Então veja, os gêneros textuais, eles se organizam para o quê? Para que a nossa escrita, ela tenha credibilidade e ela esteja adequada para que a pessoa que leia, ela consiga compreender de forma os fatos que eu selecionei enquanto importância. As tipologias textuais, elas são importantíssimas para compor os gêneros. E aí, olha só, Marcuse me diz o seguinte: o papel, ainda que exista a escrita, a gente tem um papel fundamental, que é o papel de interação social frente ao registro. Eu preciso organizar a minha estrutura textual sintaticamente para que eu consiga respeitar o sentido e a semântica do que eu pretendo dizer, ok? E aí vem a tipologia, né? Os tipos de texto que nós temos a seguir. Aqui eu tenho uma das tipologias utilizadas muito no ramo infantil, a questão das narrativas, e aí eu tenho a presença, né, de um narrador, eu tenho a presença de personagens, eu tenho que colocar uma situação inicial, eu tenho que gerar expectativa, complicações, clímax, para que eu consiga prender o meu receptor e fazer um desfecho aí adequado, tá? Então esse tipo de narração, ele é muito comum aí em crônicas, né, em textos específicos, como vocês verão ao longo do tempo. Aqui eu tenho um exemplo de fábula, depois eu vou pedir para que vocês consultem, façam a leitura desse texto, que aí a gente tem a prática de um texto narrativo. O texto descritivo, ele traz descrições, como o próprio nome diz, né? E aí é importante vocês prestarem atenção, você prestar atenção, que todo texto descritivo, ele se baseia em que é o ato e o efeito de você descrever alguma coisa, descrever um objeto. E aí, diferentemente dos outros tipos de texto, ele não segue uma linearidade. Ele é registrado de acordo com a observação, que é a importância que eu coloco nessa observação, tá? Esses textos, eles apresentam características de verbos. Eles apresentam verbos de ligação, eles apresentam adjetivos, apresentam locuções adjetivas, e para poder o quê? Justamente incorporar ao objeto, ao que vai ser observado, valores, atributos e características. Aqui eu tenho um exemplo, né? Coloquei aqui um exemplo para você acompanhar, retrato de Cecília Meirelles, que traz toda o formato de texto descritivo. E aí um dos textos que nós mais utilizamos no dia a dia é o texto da dissertação, estilo de texto dissertativo. Ele se baseia basicamente no quê? Primeiro, argumentos. É importantíssimo que você faça a seleção de argumentos sustentáveis, de argumentos que façam você garantir uma boa explanação, um bom desenvolvimento, progressão, relação, repetição, que nós vamos ver aí quando nós falarmos um pouquinho de coerência textual. Tá? O produtor textual, então, ele se baseia por uma formalidade, até porque este tipo de texto, ele pede sempre o embasamento. Então, ele exige muita coerência e muita coesão em sua estrutura. E aqui nós temos, né, um exemplo de texto dissertativo, trazido aí por Mário Sérgio Cortella, na qual ele fala
de uma forma muito bem colocado a questão do que é absurdo acreditar na ideia de que uma pessoa quanto mais vive, mais velha fica, para que alguém quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria de ser nascido pronto e ir gastando. Então ele vai falando aí sobre todo um aspecto evolutivo e vai trazendo de uma forma bem coerente, né, para que a gente consiga estabelecer uma relação. E por último, nós vamos falar dos textos injuntivos, que são textos que têm, por hora, instruir, tá? Então, por exemplo, um texto que aí tem as regras de como fazer um bolo de chocolate molhadinho, né? Então, você tem basicamente a descrição dos itens a fazerem parte do preparo, o modo de preparo, muito básico, muito objetivo, sem qualquer tipo de subjetividade. E aí, né, finalizando esse módulo, eu espero que vocês olhem os níveis de leitura que vocês têm praticado e tentem identificar que estilo de gênero, que tipo que esse texto é, narrativa, é dissertativa, é descritivo, porque é importante que nós percebamos a adequação do texto para que nós sejamos adequados também na produção de texto. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Então vamos lá agora para o capítulo 4, a segunda aula. Bom, nós vimos na aula passada a questão dos gêneros, a questão dos tipos, né, de texto, e agora nós vamos colocar em prática falando um pouquinho da estrutura física do texto, né? O que é importante hoje nós identificarmos que quando eu tenho os elementos que se alinham adequadamente em termos sintáticos, obviamente eu tenho a parte da semântica muito mais aproveitada. Então, alguns autores separam essa questão do estilo de escrita, do físico da escrita, com o sentido, né? Então, olha só, se eu falo para você, nós vai em algum lugar, o ato de nós vai em algum lugar, estruturalmente, gramaticalmente, ele está inadequado, né? Nós sabemos que ou nós vamos ou a gente vai, por exemplo, pela regra normativa. Agora, alguns estudiosos defendem que o sentido, ele não teve interferência, porque nós vai, a gente fomos ou nós vamos, todos eles estabelecem o mesmo sentido, o mesmo significado. Então existe o quê? Hoje existe alguns estudos, né, que falam muito sobre a questão da diversidade entre semântica e entre sintática, mas existem muitos teóricos que afirmam que a parte sintática, ela garante o quê? Ela garante um melhor aproveitamento de discurso, ela garante uma melhor credibilidade. Porque se eu tenho os elementos cognitivos muito bem preparados, eu consigo garantir uma confiança e aí eu ganho no sentido do texto, ok? Então vamos lá, a parte de coesão textual. Hoje nós vamos falar só da parte sintática, a estrutura física de um texto, e aí nós vamos entender o porquê que é importante eu eleger os elementos adequados comunicativos para estabelecer a interação entre o produtor e o leitor do texto, tá? Aqui nós temos o domínio da produção textual, é a base do ensino da língua materna. De acordo com as autoras, o texto era um instrumento facilitador para o desenvolvimento de habilidades de leitura e interpretação. Então, olha só, quando eu leio um texto regido por acertos, quando ele é assertivo na escrita, obviamente o meu conceito, o meu modelo mental, a associação e acomodação do meu conhecimento, ela vai ser lapidada e eu vou conseguir absorver essa parte fundamental, que é a parte que a gramática normativa me induz, me seduz para que eu utilize. Então, olha só, nós vimos lá nos primeiros slides que é necessário nós termos um tipo de comunicação mista, onde eu consigo entender que a oralidade ela avança, mas os registros escritos, a regra ela também tem que prevalecer para que eu consiga garantir ou estabelecer uma relação importante entre o meio, tá? Então, olha só, a construção textual, ela sempre acontece por intermédio de ligações entre as palavras. Então, olha só, nós aprendemos que existe a morfologia, que é o estudo da palavra isolada, e que quando eu contextualizo, quando eu faço a junção das palavras, eu crio as frases,
e depois eu crio os parágrafos. Então a organização sintática dessa estrutura é que firma o meu sentido, o sentido do texto. Então é importante nós entendermos que quando a gente faz a adequação da linguagem, eu tenho maior aderência ao significado e eu consigo atuar nas estruturas mentais de quem faz a leitura do meu texto. Então, muito diferente de quando eu produzo um texto regido por erros de concordância verbal, nominal, e aí eu tenho, além dos pré-julgamentos de quem faz a leitura, eu tenho que pensar que eu estou induzindo o leitor também a uma prática que não deve ser exercida no contexto formal, que é o contexto da escrita, tá? Marcuse aqui diz o seguinte: a coesão é um componente importantíssimo para compor a textualização. Os processos coesivos, eles estruturam o texto de forma que faça interligado com concordâncias que garantem a estrutura semântica do texto. Então, para que eu elimine aquela barreira de dispersão trazida que nós abordamos na linguagem falada, quando eu elimino esse aspecto do erro do português, eu começo a pensar que eu estou facilitando o modelo de estrutura de desenvolvimento de produção textual, tá? E aqui nós temos os tipos de coesão textual. Primeiro, coesão textual feita por meio de referência. É importante observarmos que a referência pode estar associada a uma determinada situação, e aí eu chamo de esofórica, ou dentro de uma situação, de um texto, por exemplo, a endofórica. Vamos à prática. Primeiro, não compreendi aquele anúncio. Observe só que compreender o anúncio está dentro ou fora da situação. Eu preciso, quando eu tenho essa estrutura de texto aqui colocado, eu preciso ter acesso ao anúncio, que é a estrutura que está fora do texto, né? Então a gente fala o quê? Esse tipo, quando ele coloca assim, aquele anúncio, aqui eu tenho uma referência esofórica, ou seja, está fora do texto. O receptor desse enunciado, ele precisa ter o acesso ao anúncio, senão eu vou perder a interpretação e a coerência do texto, tá? E aí, olha só, aqui dentro da estrutura, eu tenho dois elementos que devem ser levados em consideração. Eu tenho a anáfora, que é a retomada do elemento já mencionado, ou catáfora, que é o que? Antecipando o elemento a ser mencionado. Aqui eu trago um exemplo para você, tá? O gato permaneceu no telhado da vizinha. E aí, olha só, o animal estava assustado. Eu tenho o quê? O animal retomando ao gato. Essa estrutura é uma estrutura que dentro do texto eu consigo relacionar de forma que eu não repita a palavra gato. Os alunos queriam participar do congresso, eles quem? Eu utilizo o pronome aqui para não repetir aluno, então eu faço a retomada. Isso aqui são exemplos de anáfora, eu cito e o elemento posterior eu retomo. E aí eu tenho outro exemplo, que é o exemplo de catáfora, onde eu identifico o quê? Que ele faz uma apresentação de algo a ser dito posteriormente. Então olha lá, selecionei alguns ingredientes para o pão. Quais são os ingredientes? Farinha, fermento, óleo e ovos. Então ele cita depois. Então eu posso retomar o elemento que foi dito ou me antecipar ao elemento que será dito. Essas são as duas configurações aí de modelos para que a gente faça uma estrutura, né, bem referenciada e que eu esteja dentro das questões dos modelos de coesão textual. Aqui então eu fiz um modelinho para você exercitar aí, né, o que se refere à referência. Eu tenho a divisão, a esofórica que está na situação, que foi aquele exemplo que eu utilizei do anúncio, e a endofórica que está dentro do texto e que pode ser anáfora ou catáfora, como eu já disse anteriormente, tá? Faço coesão textual por meio de elipse, né? O que é isso? Refere-se à omissão de termos com o objetivo de eliminar a repetição de termos. Então, para que não fique redundante, né, eu crio um elemento para poder facilitar aí na produção do texto. Refiro-me
ao processo apresentado na última reunião. Então, olha só, a nossa língua portuguesa, né, compreendendo aqui, por exemplo, quando a gente pega e faz as classificações dos verbos, para cada pessoa, eu tenho uma desinência verbal, o que me permite ocultar algumas coisas. Então, não precisa colocar eu refiro, né? Refiro-me, já me dá a conotação de que quem faz isso sou eu. Então, pela terminologia do verbo, eu consigo eliminar, fazer elipse com a pessoa eu. Conjunções. As conjunções, elas tratam a inserção de conectivos para estabelecer relação entre os fatos que serão escritos. E aí eu tenho algumas coisas a dizer, né? Muitas vezes a gente confunde, por exemplo, o conectivo mais com mas. Eu mais você, ou seja, eu e você. Diferente de que eu estudei, mas reprovei. Mas no aspecto de adversidade, com a mesma conotação de porém. Então, assim, eu convido a você a fazer uma pesquisa que nós temos inúmeros conectivos que precisam, né, ser compreendidos para que exerçam uma função adequada dentro do texto. Temos também aqui mais uma modalidade, que é a substituição, que pode utilizar-se sinônimos, como o mesmo campo semântico da língua, como objeto de evitar repetição. E aí eu tenho uma margem, né, de elementos que estão interligados à questão de sinônimos. Eu tenho hiperônimo, eu tenho hipônimo, que depois vocês dão uma lidinha, que vocês vão ver que estão tudo dentro da mesma estrutura, com o objetivo de eliminar a repetição e trazer aí a redundância do texto. A correlação dos verbos, que é a coesão temporal e aspectual, é a inserção dos tempos verbais adequados. Então, se eu começo com um termo no passado, eu tenho que terminar no passado. Se eu começo com um termo no futuro, eu tenho que colocar os meus termos no futuro para que não dê essa oscilação de interpretação do usuário no aspecto de tempo, de contexto, e aí eu perco esse marco, né, a evolução dos fatos por meio dos verbos. Bom, aparentemente parece ser difícil, mas eu convido você a exercer essa prática, né? Quando você for efetuar os seus textos, observem, façam as reescritas, estabeleçam conectivos de forma adequada, façam as interligações entre as palavras, que você vai ver que você vai conseguir aí um objetivo muito importante, que é uma produção de texto adequada. Muito obrigada, espero vocês no próximo capítulo. Até mais! Olá! Na última aula nós vimos um pouquinho aí da parte sintática do texto e agora nós vamos ver a parte semântica do texto, né? O objetivo aqui é mostrar para vocês como que a gente pode formalizar essa questão, estrutura, de forma que eu gere a compreensão e o entendimento, tá? A coerência textual nada mais é do que é o formato que eu coloco no texto para que eu consiga estabelecer sentido, né? Os elementos eles precisam estar bem interligados para que eu consiga gerar o sentido, para que eu ganhe a credibilidade e aceitabilidade do receptor do texto. A coerência textual ela configura na organização sequencial do texto e aí é que tá, a gente precisa entender que ainda que existe essa dicotomia entre a parte sintática e a parte semântica, nós temos que entender que elas se completam nesse processo de produção de texto, tá? Assim, como eu coloquei, nós conseguimos estabelecer uma inserção e uma relação entre o produtor do texto e aquele que vai ler. Aí nós temos algumas características da coerência, né, trazida pela linguística, que é o quê? Como que eu promovo sentido no meu texto? Levando em consideração que nós falamos em algum momento aqui da aula que os textos eles podem também ser subjetivos no processo de leitura. É importante nós levarmos em consideração em qual situação que está sendo empregado o texto, qual é a informação que ele tem, existe a intertextualidade, um texto conversando com o outro. Qual que é a intenção do autor quando ele produz o texto? Eu consigo perceber isso no momento e no ato da leitura?
E aí entra um fator fundamental, que é a questão da aceitabilidade, né? Eu estou promovendo a aceitação no meu processo de produção textual, ou ele é só um elemento a mais dentro de todas as produções que eu já exerci ao longo da vida? E aí o que é importante? Entendendo que o meu público específico de produção textual eu já selecionei, eu tenho que trazer o quê? O meu comportamento lá da oralidade para convencer na fala, agora no texto escrito. Então, o que eu preciso entender? Quais são os vocábulos adequados para aquele receptor do meu texto? Que estilo de linguagem que ele utiliza? E aí eu tenho que fazer a adequação para que ele seja atingido de alguma forma. O texto, ele precisa equivaler-se de informações para que o leitor se sinta confortável na leitura. Então, se eu tenho que produzir algo para um público mais informal, eu deixo aquela minha parte da formalidade e aí eu utilizo mecanismos para que eu consiga atingi-lo de alguma forma. Do contrário, também pode acontecer. A informatividade, ela surge quando o produtor textual busca um embasamento sólido. Quanto mais leitura eu tiver, quanto mais conhecimento, quanto mais informação, eu posso garantir o que? A credibilidade. Então é aquilo que nós conversamos desde o início aí da disciplina. E aí eu consigo ter os argumentos sustentáveis e elaborar uma estratégia organizada de pensamento para que o receptor consiga processar aquilo que ele já tem de conhecimento e sentir que aquela informação, que aquela produção está agregando novos valores na qual ele já tem, tá? A construção da informação, ela pode ocorrer também mediante a interdisciplinaridade. É quando o quê? E a intertextualidade, a interdisciplinaridade também está bem interligada. É quando eu tenho um elemento que compõe um texto falando de outro texto. Então eu tenho dois elementos que se completam. Então ele dá subsídio ao meu formato de escrita. Segundo Bakhtin, né, o enunciado é um elo na concorrente complexamente organizado de outros enunciados. Então os enunciados eles se organizam a fim de gerar um modelo novo de conhecimento. E é isso que faz gerar um interesse pela leitura. Toda produção textual objetiva alguma coisa. Qual é a intenção do leitor? Então, olha só, por exemplo, quando eu pego textos bíblicos, existe uma intenção específica do autor ao escrever os textos bíblicos. Quando eu pego textos jornalistas, existem as intenções do produtor textual sobre aquilo. Quando eu pego artigos políticos, existem aspectos intencionais do produtor acerca daquilo. Tá? E hoje, né, quando a gente pega, por exemplo, um registro nos nossos arquivos digitais, né, nas nossas mídias digitais, a gente percebe que existe uma divergência, né, de ideias, e aí cada um defende o teu, né, de acordo com o que tem aí de interesse. Ao selecionarmos um determinado assunto, cabe nos garantir a aceitabilidade, né? E aí eu pergunto para você, como garantir isso num texto? A aceitabilidade, ela vem por meio de feedbacks. Será que o meu texto está sendo bem aceito dentro daquele contexto? Então, quando eu faço uma produção textual, é importante que eu avalie também qual é o comportamento do meu leitor. Ele está de acordo com aquilo? Como que isso tem sido citado ao longo de outras produções de texto? Não é citar por citar, mas eu tenho que avaliar o impacto daquilo, né, nas produções subsequentes. E aí, nós temos alguns elementos que favorecem na construção aí da produção textual. Nós aprendemos que lá no comecinho, né, que todo texto tem que ter começo, meio e fim. Como estabelece isso? Os parágrafos precisam ter relações. Eu preciso fazer as retomadas para que aquilo não fique jogado e ninguém entenda o meu texto.
Eu tenho que selecionar argumentos que não me tragam qualquer tipo de contradição, né? Por exemplo, se eu for falar sobre a teoria da evolução do homem, a evolução do mundo, que seja, eu vou me utilizar das bases de Darwin ou eu vou seguir os modelos teóricos voltados à prática das religiões, né? Da teologia. Então, são coisas diferentes, são aspectos diferentes, são intenções diferentes. Em um texto, eu até posso criar metodologias de comparação, mas eu tenho que tomar cuidado para que não me gere contradição e isso me caracteriza, uma leitura que pode agregar conflitos, né? Então essa é a nossa preocupação enquanto produtor, ela sempre tem que existir. E eu diria que o mais importante de todos esses 4 elementos aqui no processo é o aspecto de progressão. Todo texto tem que começar e tem que evoluir. O receptor do texto, ele tem que perceber que você começou com a definição do conceito e que os seus conceitos foram evoluindo ao longo da escrita, de forma que os seus argumentos se sustentem e tragam inovação. Aquilo tem que agregar, né? O que nos interessa enquanto leitor é sentir que algo está sendo agregado. Nós estamos em constante processo de formação. Então, um texto, ele tem essa habilidade, a habilidade de formar pessoas também. E aí é importantíssimo levarmos em consideração, né, vou seguir um pouquinho as teorias aí da qualidade de Deming, né, que diz o seguinte, que nós temos que planejar, que nós temos que selecionar os argumentos, que nós temos que criar um modelo onde eu consiga planejar, fazer, revisar, agir por meio de feedback, por meio de aceitabilidade, e aí eu consigo sentir que um texto foi bem produzido. Não é produzir por produzir, né? É produzir com uma finalidade, né? E apesar da disciplina ser muito voltada, né, essa prática de comunicação oral e parte escrita, o objetivo principal dessa disciplina é estabelecer uma metodologia para que você consiga escrever de formas adequadas para que todas as outras disciplinas consiga ter essa parte de análise, né, de uma produção centrada. Então, utilizem as nossas dicas, essas dicas que eu trouxe para vocês, nas outras disciplinas, para que nós consigamos aí fazer uma produção sólida, efetiva. Não façam por fazer, façam para agregar, porque todos nós somos formadores de conhecimento. Foi um prazer imenso estar com vocês neste módulo, nessa disciplina. Espero que vocês apreciem o curso aí com os outros professores. Obrigada e até mais!